Olá pessoal, vamos lá para mais uma correção do Simula Baiana 29, onde nós temos 5 questões objetivas. Vamos corrigir elas aqui agora, tá bom? Então, questão 24. Na questão 24, ele traz o seguinte, um texto, onde ele cita aqui alguns sais, cita o cloreto de sódio, sulfato de magnésio. Vamos lá. Letra A. A obtenção do sódio Na, que é uma substância simples, NOx zero, a partir do cloreto de sódio, que tem o NOx mais 1 para o sódio, menos 1 para o íon cloreto, retirado dos oceanos, envolve a oxidação de um sódio. A oxidação quer dizer que ele vai perder elétron. Ele já perdeu elétron, não tem como ele perder mais, tá bom, galera? Então esse item aqui é um item falso. Letra B, ele fala do sulfato de magnésio, que ele trouxe a fórmula lá em cima, MgSO4, utilizado na produção de medicamentos, é um sal inorgânico formado por ânions monovalentes. Ó, ânion monovalente não pode ser não, tá? Porque o ânion, ele é bivalente. No nosso caso aqui, ele está falando do ânion parte negativa SO4 2-. Então, ânion bivalente, não monovalente, falso também. A filtração é o método adequado para a obtenção de cloreto de sódio, constituinte do sal de cozinha a partir da água dos oceanos. Item que aparece de forma muito recorrente na Strix, falar que espécies que são dissolvidas podem ser separadas por filtração. Isso é incoerente, se está dissolvido, não dá. A gente vai conseguir, por exemplo, separar por destilação. Vamos ver se vai aparecer lá na frente. Falso. Letra D. O aumento da temperatura da água dos oceanos contribui para a redução da concentração dos íons presentes nesse sistema. Se a água evapora, ou seja, eu estou fazendo um processo contrário à diluição. Eu estou retirando aí o solvente. Então a concentração, ela aumenta, ela não diminui. Então ele diz para a gente que contribui para a redução, não contribui para o aumento. Falso. Letra E, a destilação simples é um dos processos que podem ser utilizados para separar a água dos sais dissolvidos em uma amostra de água dos oceanos. Verdade. Essa é a nossa resposta certa, a letra E. Vamos lá para 25, onde ele traz a gestrinona, e ele vai falar que o grupo que representa a classe dos álcools primários é um dos constituintes do esteroide, álcool primário. Veja só, ele traz aqui um álcool ligado a 3 outros carbonos, 2 outros carbonos, na verdade, né? O OH está ligado a um carbono e esse está ligado a 3 outros. 1, 2, 3. Então isso a gente vai chamar de um álcool terciário. O carbono da hidroxila está ligado a 3 outros carbonos. Então ele não é primário, falsa letra A. Letra B, a massa de 924 gramas do esteroide, representado na estrutura, contém 15 mols de ligações do tipo π. Pô, Renato, como é que eu vou analisar isso daí? 15 mols de ligações do tipo π. Primeiro ele me deu uma massa molar, 308 gramas por mol. Então te forneci essa massa molar. Com essa massa molar, você vai perceber que 924 vai ser 3 vezes. Então eu tenho 3 mols aqui, só para deixar claro. Ok? Vamos ver em cada mol de estrutura quantas ligações πs eu vou ter. E veja que ele perguntou entre carbonos, tá? Então, se é entre carbonos, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 ligações π, porque na ligação tripla eu tenho 2 πs. Então, eu tenho 5 ligações πs por mol. Então, quando eu tiver 1 mol, eu vou ter 5 ligações do tipo π. Quer dizer, quando eu tiver 3 mols, eu devo ter 15 mols de ligações do tipo π. Essa é a ideia que nós tínhamos que analisar aqui, por isso essa deve ser a resposta certa, a letra B. Letra C, o grupo metil está associado a um carbono quaternário. Veja só, aqui não é grupo metil, aqui eu tenho um grupo etil ligado a um carbono quaternário, que seria esse carbono aqui, ó, que eu estou fazendo um pontinho agora, tá bom? Então, é falso esse daqui. A mistura de 120 mg de gestrinona com 400 ml de água destilada leva à formação de um sistema homogêneo. Vamos ver qual foi a solubilidade que ele me deu aqui? Ele falou que a solubilidade é de 25 mg para cada 100 ml. Se na verdade eu tenho 400 ml, eu tenho 4 vezes mais. Então se eu tenho 4 vezes mais, eu vou pegar esse 25 vezes 4. Isso vai me dar 100 mg. Essa é a solubilidade em 400 ml. Como eu tenho 120, quer dizer que isso daqui vai gerar um sistema heterogêneo. Eu acrescentei mais do que o máximo. Então esse item aqui é falso por conta disso. Letra E. O grupo funcional das cetonas presente na estrutura química, ao passar por uma oxidação,
transforma-se em um grupo carboxila. A acetona ela não passa por esse processo de oxidação posteriormente, diferente de um aldeído, que se transforma em um ácido carboxílico, desculpe, ou uma carboxila, né, se você quiser analisar, mas a acetona, isso não acontece, tá bom? Então, falso, realmente, letra B, a nossa resposta da questão 25. 26, ele traz para a gente aqui uma questão de radioatividade. Vamos analisar essa questão de radioatividade. Ele fala o seguinte, né? Ele traz aqui algumas ideias e fala que o tecnécio, ao emitir uma radiação gama, passa por transmutação. Falso. Uma espécie que emite radiação gama se transforma em outro elemento, porque não há mudança de partículas no núcleo, há uma mudança apenas de energia. Então, falso essa letra A. B, a radiação gama é menos destrutiva para as células do que as radiações alfa e beta. Menos não, é mais, ok? Letra C, o cobalto utilizado na radioterapia pode ser obtido a partir da emissão de uma partícula beta, a partir de um átomo de ferro 59. Ó, em relação ao número de prótons, tudo bem, né? Um nêutron se transforma em um próton, né? Se desintegra ali, formando um próton, beta e neutrino. Mas só que a massa, ela está incoerente aqui, porque a massa ela tem que permanecer a mesma quando você emite beta. Então esse item aqui é o item falso, ok? Letra D. A massa de uma amostra de iodo, meia-vida de 8 dias, perde a capacidade de emitir toda a radiação possível nesse período de tempo. Falso. Não é nesse período que ele vai perder toda a capacidade, ele perde uma parte, ok? E a partícula alfa, emitida por um isótopo radioativo, ao gerar um processo de ionização do ar, é capaz de formar átomos de hélio. Então, como é que alfa vai ionizar o ar? Ele vai atrair elétrons, essa é a ideia. Então, quando ele atrai elétrons do ar, ele é capaz de formar realmente o átomo de hélio. Alfa, ele representa o núcleo do átomo de hélio. Quando ioniza o ar, se transforma no átomo de hélio. Por isso, essa é a nossa resposta correta, letra E. Beleza? Item 27, o item 27 acabou tendo um leve erro aqui na impressão, que foi essa massa que deveria ser 16, tá? Então acabou saindo 10 aqui, quando deveria ser 16, e a gente acaba trazendo a seguinte possibilidade, né? Ele traz o poder calorífico de cada um, termo muito importante para a baiana, poder calorífico, que é a quantidade de energia por grama de substância, ok? E aí vamos para cima. Ele fala o seguinte, considerando as informações apresentadas e os conhecimentos em termoquímica, é correto afirmar. Letra A. A energia liberada na combustão de 1 kg de etanol é igual à obtida na combustão de 500 gramas de metano. Aí você vai analisar lá o etanol, 1 kg de etanol, né? Quanto é que seria? Então, se você pegar 1 kg de etanol, ó, por grama, são 30 kJ. Quer dizer que para 1 kg, como ele está trazendo aqui para a gente, para 1 kg de etanol, eu vou multiplicar isso por 1000. Então, eu teria aqui 30.000 kJ, ok? E ele fala 500 gramas de metano. É meio quilo de metano. Se a gente for analisar, meio quilo, perceba que por grama ele libera o metano 56. Então eu tenho que fazer 56 vezes 1000, que seria 1 quilo, e aí me dá aí aproximadamente 56 vezes 1000, só que eu vou dividir por 2, porque eu só quero meio quilo. Dividido por 2 vai me dar 28.000 kJ. Então a energia liberada na combustão é igual, igual não é não, né? Então tá falso essa daqui. Letra B, o octano é um alcano produzido a partir da decomposição aeróbica? Não, anaeróbica. Faz parte do petróleo, é uma decomposição anaeróbica, tá bom? A combustão completa de 1 mol de moléculas de etanol libera 1.380 kJ de energia e 2 mols de CO2 para a atmosfera. Bem, se 1 mol de moléculas de etanol, que tem a fórmula C2H5H, ou C2H6O, tanto faz, se eu fizer a combustão completa, eu vou gerar 2 mols realmente, porque eu tenho 2 átomos de carbono por molécula. Então, eu vou acabar gerando 2 mols de CO2. E a quantidade de energia liberada por mol, aí bastava que você analisasse. Mol de... Cadê? Etanol. Então, o mol de etanol tem aqui 46 vezes 30, 46 vezes 3, né? A gente vai fazer aí
46 vezes 3 vai dar 120, mais 18, vai dar 138. 138, zero, 1.380, já foi. Então o valor realmente é esse daqui. Essa letra C, ela está coerente, tá bom? Então a letra C é coerente. Vamos ver que por conta daquele 10 que apareceu lá em cima, vai ter uma incoerência aqui. Letra D, o valor de entalpia de combustão do octano em kJ por mol é aproximadamente 5 vezes maior do que o valor da entalpia de combustão do metano. O valor de entalpia de combustão é a energia liberada por mol, para 1 mol, tá bom? Como é que eu tenho que fazer isso daqui para o octano e para o metano? Para o octano e para o metano, eu tenho que pegar aqui simplesmente, octano, 114 e multiplicar por esse 48. Tenho que pegar o metano e multiplicar por 56. Que nesse caso aqui, como ele me deu 10, né, nós sabemos que a massa molar é 16 do metano. Isso aí é fato. Eu sei que tem gente que usou 10 na prova, a gente que usou 16, porque sabia já a massa molar. Então por isso ela está incoerente, aí seria anulada. Eu vou ter aqui 560 e aqui eu vou ter 114 vezes 48. Bem, 114 vezes 48 não vai me dar esse valor aí de 5 vezes exatamente, tá? Não bate exatamente aí essas 5 vezes que ele está trazendo aqui, esse valor exato de 5 vezes. Aproximadamente 5 vezes, na verdade, coisa de 8 vezes, 9 vezes aproximadamente, se você fizer a continha aí, por isso que esse item estaria falso, tá? E aí gera uma incoerência por conta daquele 10 lá, que saiu 10, não saiu 16. A quantidade de CO2 produzida na combustão de 2 mols de metano, e se a gente pegar aqui 2 mols de metano, ele vai acabar me dando 20, né? Pela massa que ele me deu, 20 gramas, 32 pelo real. Aí 20 vezes 56, ele vai acabar me dando 560, 560 vezes 2, 1.560 vezes 2, 1.120. 1.120. Aí 1.120, tá, 1.120. Aí ele trouxe agora, obtido a partir de 46 gramas de etanol. Ele disse que a quantidade de CO2 produzida na combustão de 2 mols de metano, 2 mols de metano, quantidade de CO2 produzida em 2 mols de metano, ela é menor do que obtida a partir de 46 gramas. Ah, não, ó. Aqui não teve interferência, não. Aqui não teve interferência, não. Essa aqui acaba sendo falsa, porque não é menor, né? Ela acaba sendo igual. Então ela não é menor, ela acaba sendo igual, por isso que ela está falsa. Aí a resposta acaba batendo aí exatamente essa letra C. A gente não precisa nem anular essa questão aí, tá bom? Letra C. 28. Então a quantidade de CO2, blé, 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 blé. Vamos lá. 28. A gente acaba trazendo aqui a letra A. A letra A que fala que o policarbonato obtido na reação é um poliéter. Poliéter originário de um polifenol. Poliéter originário de um polifenol. Então, poliéter não, ele é um poliéster, certo? Letra B, o cloreto de hidrogênio formado na reação química produz um ácido fraco, falso, é um ácido forte. Letra C, o bisfenol A é um composto de caráter básico, devido à presença de hidroxilas ligadas diretamente aos anéis. Veja, não é porque tem hidroxila que vai ter caráter básico, tá bom? Então é incoerente essa parte aqui, falso. Letra D, a geometria molecular do fogênio com o átomo de carbono como central é piramidal, falso. Você vê que o fogênio ele vai ter uma característica de C, dupla O, Cl, Cl, tá bom? E a letra E, os polímeros como policarbonato são macromoléculas que apresentam massa molecular elevada. Verdade, né? Essa é a definição de um polímero. E baixa solubilidade em solventes polares e apolares a 25 graus. Onde foi que você já viu? Um plástico que se você jogar na água ou no óleo, ele dissolve em um deles. Então o policarbonato ele não tem, os polímeros não têm essa característica de conseguirem ser dissolvidos em solventes com facilidade, principalmente a temperatura ambiente. Se for uma temperatura mais elevada, talvez você consiga algum tipo de polímero dissolver, principalmente se for um polímero derivado de hidrocarboneto em solventes apolares, mas esse policarbonato não tem essa tendência, polímeros não têm essa tendência. Por isso que, na verdade, essa é a resposta certa, a letra E. Beleza, galera? Então esse foi o gabarito aí comentado, nosso Simula Baiana 29, ok? Valeu!